Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui, que quer aprender sobre audiovisual ou que vai fazer freela aqui conosco, vai trabalhar conosco. E isso vai ser uma aula para você breve, vou buscar ser o mais breve possível, porque eu respeito e honro o seu tempo. E eu quero que você já chegue aqui e que você já chegue para trabalhar ou para conhecer o audiovisual mais confiante, que você chegue mais disruptivo, mais pujante, fazendo pergunta. Então, quero que você conheça esse lado do audiovisual e por isso que eu vou fazer essa aula para vocês. Ela tá preparada e eu vou trazer pontos importantes para vocês chegarem aqui e já fazendo pergunta, já indo na house. E então, vamos lá? Primeira coisa, um ponto muito interessante, muito importante, é distinguir a questão de audiovisual. Existe um audiovisual de transmissão ao vivo, que é o que nós fazemos, e existe um audiovisual de pós-produção. Então, o que acontece? O intuito de quem faz pós-produção é criação de narrativa, é estética, é questão de produzir vídeos de apoio visual, emocional, que vai colocar no Instagram depois, que são as funções do quê? Mobile, que faz fotos, vídeos, summits no final dos eventos. E isso é um audiovisual diferente do audiovisual que nós atuamos. Qual é o audiovisual que nós atuamos? É o audiovisual do ao vivo. É a questão de fazer o evento acontecer e você entregar uma boa transmissão, um bom som, uma boa filmagem, o game no agora, entregar os eventos, é a iluminação, é o telão, é o joga aqui na tela. Então, essa é a diferença dos audiovisuais. Quando o pessoal chega aqui, às vezes eles confundem um pouco. Eu já fiz filmmaker, eu já trabalhei com fotografia e tudo mais. É bacana porque você traz alguns conceitos, você tem um know-how, mas é bem diferente em relação ao dia a dia, em relação às funções que vocês podem conhecer aqui dentro. Então, vamos para a segunda parte. Quais são as funções que nós atuamos aqui dentro hoje, tá? Primeira função que eu vou trazer para vocês aqui é a questão de transmissão. Então, a pessoa que faz transmissão, ela usa alguns softwares e ela faz a gravação e a transmissão desse evento que está acontecendo. O que acontece? As imagens chegam na câmera, passam no switcher, numa mesa de corte, e elas vão para a transmissão. E essa pessoa que está na transmissão, ela vai cuidar da experiência de quem está no ao vivo, quem está no online, e vai cuidar também da gravação. Então, se está sendo gravado, se está sendo transmitido, se a qualidade do áudio está boa, se a cor da imagem está boa. Então, ela aprende a usar o software, que hoje a gente utiliza o OBS e o vMix, para fazer esta função. Então, você aprende a mexer na parte de som, de adicionar inputs de som, adicionar inputs de imagem, a transformar aquela imagem em algo mais estético, mais bonito para ser gravado. Então, essa é a função da pessoa que fica na transmissão. Segundo, iluminação. Em todos os auditórios nós temos iluminação. Porém, no auditório 1 e no 7, nós temos iluminação cênica, que é os movies, os parLEDs, as ribaltas, que são o quê? Qual é a função desses equipamentos que talvez você não conheça? É trazer cor, colocar identidade visual nos eventos. Então, você deixa azul, amarelo, rosa e também cria uma atmosfera. Então, ela dá movimentos e tudo mais. Então, é isso que um operador de iluminação faz. Nos auditórios menores, nós temos apenas
luz de palco. Então fica um pouco mais simples, mas aprender o feeling da iluminação é interessante porque quando alguém que está no palco vai fazer uma meditação, uma mentalização, um boot, uma oração, talvez vocês tenham o feeling de falar assim: nossa, é o momento de desligar as luzes. Então nós apagamos as luzes e criamos uma atmosfera. E o audiovisual ajuda a criar essa atmosfera nos eventos, tá? Vamos pro terceiro, que é o som. O som, ele cuida de 2 tipos de som. O som ambiente, então você vai ter microfones, headsets, que são aqueles microfones de lapela. Então, cuida da música que vai estar tocando. Normalmente é o cliente que escolhe previamente. Ou nós usamos uma playlist que nós já temos estabelecida, pré-estabelecida. E a questão da equalização do som. Então, o momento de deixar mais alto, o momento de deixar mais baixo. Se o microfone tá aberto ou não tá. Agora alguém vai fazer uma pergunta, deixa eu abrir o microfone. Cuidar desses equipamentos também. Aprender a usar a mesa. Aqui nós trabalhamos com 3 tipos de mesa de som. Uma digital e as outras não. Uma que é no tablet e a outra são mesas físicas mesmo. Então, você vai aprender a operar essa dinâmica do que está acontecendo no som ambiente. Agora, o expert está falando algo emocional. Isso você pode aprender a bater o debriefing. Tem clientes que já trazem isso. Tem clientes que você vai ter o feeling. Ele tá fazendo uma oração, tá fazendo um boot, uma mentalização, ou tá fazendo uma dinâmica onde tá todo mundo reunido nas mesas, e aí você vai colocar uma musiquinha de fundo, ou o palestrante que tá no palco, ele vai apresentar alguém, então vai chamar alguém no palco. E na hora que você vai chamar alguém no palco, por exemplo, Letícia. E aí, na hora que o palestrante tá chamando, você coloca uma música bem agitada para que todo mundo sinta a energia daquele momento. Então, essa é o som. Vamos para a quarta, que é não menos importante. E essa é a porta de entrada do audiovisual, principalmente aqui, tá? Que é o câmera, que é a pessoa que vai dar o olhar do evento. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, de vocês assistirem uma transmissão ao vivo e ter algo no telão, ou acontecer uma situação, ou ter alguém perguntando, e você, nossa, eu queria tanto ver, e a pessoa que tá na câmera não mostrar. Então, você é o olhar do evento. Tem pessoa que corre, aí você precisa fazer mais rápido. Tem pessoa que é mais contida, aí você tem que ficar mais estático. E tem uma maneira certa. Existem tipos de corte, tem partes do corpo que você não pode cortar. Então, você vai aprendendo isso. Vai aprendendo a manusear câmeras, equipamentos que custam mais de 15, 20 mil reais. Você vai aprender para que cada lente funciona, em que lugar. Existe uma câmera que fica focada no palestrante, uma câmera que fica mais aberta, a outra que busca pegar mais reações do público. E tem eventos que nós temos até 7 câmeras. Normalmente é 2, 3, mas tem eventos que a gente trabalha até com 7 câmeras, como um Talks, algo maior assim. E é muito importante a questão de guardar os equipamentos, saber manusear. Então, quem entra aqui para trabalhar conosco aprende a mexer com os tripés, aprende a manusear equipamentos da Blackmagic, aprende a manusear WB, ISO, então a cropar uma câmera, que aí depois você vai aprender se você tiver interesse, a cabear os nomes dos cabos. E isso faz muita diferença quando você vai trabalhar aqui ou em outros lugares, ou se você quer investir.
É muito interessante. Vamos pro próximo, e esse particularmente eu gosto bastante, eu já atuei e dá para brincar muito no sentido de criar, ser criativo nessa área. Então, é a parte do VJ, não é DJ, é um V e um J, que é quem cuida dos telões ou quem cuida de projetores. Hoje a gente não trabalha com um projetor, mas nós trabalhamos com os telões. Mas a profissão, ela dá para os dois tipos de telões, assim. Então, o que ele faz? Você aprende a mexer em relação a tudo que é exposto no ambiente. Você vai trabalhar estritamente com a parte física do ambiente, do ao vivo. Então, você que vai jogar slides, você que vai jogar o versículo na tela, você que vai jogar o vídeo na tela. Então, é você que vai fazer essa parte da dinâmica. Você pode aprender muitas coisas bacanas também, a sincar o software com a música. Você também pode fazer a questão de aprender a colocar bordas, deixar colorido. É muito legal, é muito criativo, é uma área muito interessante. E você aprende a mexer com um software chamado Resolume. Aqui nós usamos o Resolume Arena. Um outro que é muito interessante também, que é o DTV, direção de imagem. É a pessoa que quando você faz um evento desse porte, você vai ter 2, 3 ou 7 câmeras. Mas elas não vão ser gravadas na íntegra, não vai ser gravada na câmera 1, na câmera 2, na câmera 3. Ela vai ser... Todas essas câmeras, elas vão para a mesa de corte. E essa mesa de corte, o que acontece com essa mesa de corte? A pessoa que está no diretor de imagem é que escolhe que imagem que vai para o ar. Na questão do futebol, é a questão do replay. Dá um replay aí, e aí você vai para o replay. E aqui, você vai escolhendo qual imagem é mais emocionante. Câmera 1, pega aquela pessoa mais à esquerda, faz uma panorâmica, vai no palco, pega o palestrante, olha aquela moça chorando. Então, você vai ditar as cenas e o câmera vai vender as imagens para você. Então, esse é o diretor de imagem. Acredito que o sétimo eu gosto muito também, que hoje é onde eu mais atuo, que é na parte de cuidado de gestão do evento. Que é você fazer as escalas, você preparar a questão do dia, saber os horários, comunicar com o cliente, falar com o cliente. E isso é muito interessante até para quem está começando. É saber como se portar e já ensinar o que você aprendeu. Então, é você saber se portar com o cliente, entender a situação do cliente, o que ele quer, porque tem muitas vezes que o cliente quer algo que nós não conseguimos atender, porque eles não vêm, muitas não conhecem a questão do audiovisual. Mas você pode ser criativo e mostrar maneiras diferentes de fazer aquilo que ele gostaria que acontecesse e ele vai ficar muito satisfeito. Então, sempre tratar o cliente com muita atenção. E também os colegas, a questão de você tá na câmera, você já vem na câmera, você ensinar a transbordar. Aqui é muito bacana que eu gosto muito de uma história de um amigo do meu marido, que ele trabalhava para uma empresa muito famosa. E lá tinha muita transmissão. E ele ficou 2 anos carregando cabo. Você entende que trabalhando aqui é uma porta de entrada para que você... E eu gosto muito de uma experiência, eu esqueci, uma pessoa veio falar comigo aqui, eu gosto muito de uma técnica, se imagina entrando num auditório e ele tá todo desligado, e você vai ter um evento nele, e ele tá todo desligado, não tá tocando música, qual é a sua sensação? E um outro é você entrar num auditório que tá tocando música, que já tá as fotos no telão.
E essa é a experiência que eu quero que você tenha. Já tá tocando uma musiquinha, é uma experiência maravilhosa. É onde você vai se conectar com muitas pessoas. É um ambiente muito rico em network, é um ambiente muito rico em oportunidade. E quando você vê quão vasto é a questão do mercado de audiovisual, de produção ao vivo, você vai ver que é um mercado muito interessante, ele é muito rico e tem muito trabalho para ser feito. Então, acredito que essa é uma aula prévia para você entender quais são as funções do audiovisual. E se você quiser fazer parte desse lugar, ou se você quiser conhecer mais sobre audiovisual, me manda uma mensagem, fala comigo, dá um oi. Pergunta, tire dúvidas. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês nesse primeiro momento, nessa primeira aula. Vai ter uma aula número 2 e eu vou enviar também, tá? E espero que tenham gostado, tá bom? É muito gratificante. Eu espero que eu possa ser canal do Senhor nesse momento, que eu possa ser canal de oportunidade para várias vidas nesse trabalho que eu faço hoje. E eu sou muito grata por cada um que passou por aqui, que aprendeu, que ensinou, que transbordou e que muitos vivem no mercado, que tiveram grandes experiências e que hoje estão voando com outros experts em outros lugares, em outros eventos. E é muito bom fazer parte disso. E eu espero que